Infelizmente, na última prova do Enem, o resultado das notas da redação despertou preocupação, particularmente pelo fato de uma grande quantidade de pessoas ter zerado essa parte da prova. A professora Alcenira comenta sobre essa questão. E aí, quando fala-se redação do Enem, de imediato nos vem a leitura, né, professor? Justamente pelo fato de que é a leitura que nos dá carga e potencial para desenvolver uma redação. Então, quando se fala de redação, eu reforço aquela sempre tese que eu tenho em mente enquanto educador, enquanto professor e professor de redação, né? A redação, ela nada mais é que você dissertar algo. Então, o que é dissertar? Dissertar é falar sobre algum assunto, qualquer assunto que me seja. Eu posso dissertar sobre qualquer circunstância. E, neste caso, uma circunstância sociocultural, política, que nos envolve. Dissertar e argumentar, dar meu ponto de vista. No caso do Enem, normalmente trata-se de temas atuais, né? Sim, atualidades. Ok. Então, qual é a responsabilidade do candidato? É dissertar, dar o ponto de vista dele, o que pensa a respeito, porque é isso que a banca examinadora quer do candidato, que ele ponha no papel qual é a opinião dele enquanto cidadão crítico, qual é a opinião que o candidato tem a respeito do fato mencionado. E a partir dali ele tem que se enquadrar nas competências que nós temos falado frequentemente, que é saber escrever coerentemente de acordo com a norma culta, é ter um bom domínio da norma culta. A partir daí é criar uma tese, é defender essa tese com os conhecimentos que ele adquiriu e que adquire frequentemente. Aí é se enquadrar os recursos de língua portuguesa, que é coesão, coerência, contexto, e apresentar uma proposta de solução. Porque de nada adianta eu te apresentar um problema que nós brasileiros enfrentamos, se eu, enquanto cidadã ativa, não posso apresentar uma solução. Eu tenho que procurar e ser crítica a ponto de apresentar um caminho correto. Porque não basta criticar. Eu não tenho que ser aquela cidadã que eu simplesmente critico e não mostro uma saída. Que saída seria mais viável? O que poderia ser feito? E sugere algumas saídas para buscas de solução para esse tipo de problema. Ela destaca a leitura de mundo, mas principalmente a leitura de livros. Mas a leitura, ela é o direcionamento para uma redação do Enem e para qualquer outro exame seletivo. O candidato que lê, ele tem facilidade, ele não tem dificuldade. E eu, a partir do momento que eu passo a ler um livro de literatura, que eu passo a ler encartes, revistas, jornais, eu vou me tornando a cada dia mais rico em vocabulário, em conhecimento, no domínio da norma culta, na escrita correta, na dinâmica, coerência correta. Como que adquirimos isso? É com a leitura, não tem outra saída. Nós temos que ter o hábito de ler. É ela que nos dá o direcionamento para termos sucesso nos nossos objetivos educacionais. Eu comentei com a professora Alcenira sobre uma reportagem que li há pouco mais de um ano, referente a uma pesquisa que foi divulgada, onde 75% de jovens que participaram de uma entrevista de emprego foram reprovados pela dificuldade que tiveram de interpretar textos muitas vezes muito simples. Veja o que ela disse. É triste realidade. Eu poderia ir fazer um parâmetro, professor, com o resultado do Enem. Se me perguntam, por que 309 mil zeraram a redação do Enem? É a mesma circunstância. Falta de leitura. Se o candidato tem dificuldade na leitura, ele não interpreta nem o mero enunciado do Enem, que é claro. O enunciado do Enem, ele apresenta o tema, pede que o candidato disserte, argumente, dentro da norma culta, qual é a visão do candidato a respeito. Então, não existe tema, eu vou chutar esse tema, eu vou estudar só esse tema, eu vou estudar só esse tema. Não existe um parâmetro único. É mundo. Nós podemos pegar qualquer tema dos temas que foram passados nos últimos anos, a violência contra a mulher, a persistência da violência contra a mulher, o último caso, os desafios da educação do SUS no Brasil. Eu te pergunto, é novidade? São Esse temas, tema é recorrente, né? Sim, ele repete. São temas que nos envolvem, porque falar em educação especial hoje, e até mesmo nos atentar para as questões de cidadania,
E quando eu falo de cidadão, eu falo de inclusão. Então, tudo envolve o hábito da leitura e a busca da atualidade constante. Então, a interpretação de texto, como que ela é melhorada? Com leitura. E sobre a importância do aprendizado do nosso idioma, que muitas vezes está sendo deixado de lado. Acredito até, e fica a dica, como professora, de que inclusive seja investido, haja investimento por parte do próprio governo com relação ao idioma dentro da escola. Não simplesmente para uma percepção ampla, cumprir uma grade curricular, mas trabalhar um pouco a questão da oralidade do inglês, que eu acho essencial, a escola trabalhar isso, e o idioma, ele enriquece a nossa língua portuguesa. Ele, de certa forma, põe um aluno com conhecimento a mais, que complementa, que adiciona e que é essencial. Nós temos o estrangeirismo hoje muito presente na realidade brasileira. Aí é que está, eu não posso menosprezar nenhum. Eu tenho que privilegiar, porque o candidato que é bom em língua portuguesa não domínio completo, ele também tem mais facilidade para aprender outros idiomas. Com certeza, se ele não aprende o nosso, como há de aprender os outros? Terá dificuldade. Em outra parte da nossa entrevista, eu destaquei que alguns estudos mostram que, de maneira geral, os alunos que têm o hábito da leitura acabam melhorando o desempenho também nas outras disciplinas cursadas. Vejam o que diz a professora Alcenira. O nosso trabalho lá, né, eu acredito que nas outras também, eu também tenho conhecimento, sou educadora do ensino, da educação pública. A nossa escola no todo, nosso trabalho é interdisciplinar. E a disciplina de língua portuguesa, ela é assim, porque na verdade um aluno que é bom em português, ele é bom em matemática, porque matemática é interpretação, são duas disciplinas casadas. E assim todas as outras disciplinas, geografia, história e todas as outras, porque o candidato que ele tem um bom desempenho em interpretação, em leitura de texto, ele tem bom desempenho em todas as outras disciplinas, porque todo o contexto é de interpretação. Questões de matemática, por exemplo, dependem do aluno entender o enunciado da questão. Depende do enunciado. O enunciado ele é enfatizado onde? Com a leitura. Com a leitura. Se o candidato tem dificuldade de leitura, em nenhuma disciplina, coerentemente, logicamente, ele há de ter a chance de um bom resultado. Então, nosso processo interdisciplinar, ele é muito interessante. É focar justamente o português para, de certa forma, trazer benefício e produtividade em todas as disciplinas. E também sobre o importante papel do professor. No primeiro momento, o professor tem que apreciar ao máximo a leitura. Ao máximo. E o papel do professor é essencial. Desde as séries iniciais. Realmente, o professor ele é ímpar para criar no aluno o bom hábito pela leitura. Desde criança, desde as séries iniciais, desde a educação infantil, desde o maternal. Um prazer pela leitura, ele é imprescindível. E aí entra o papel fundamental de escola e família. Quando o professor conta com o apoio da família, com certeza a produtividade ela é bem-vinda. De despertar esse gosto, despertar esse interesse, mostrar para a criança que eu leio não somente por obrigação, mas a leitura ela desperta em nós inúmeras possibilidades. É a criatividade de contar a história e a partir daí criar dependência para que o aluno busque. Porque o aluno que tem em casa o hábito de ler, na escola o hábito de ler, ele consequentemente no futuro terá o bom hábito de ler o mundo. Então se eu leio literatura, se eu passo a ler todos os gêneros textuais, consequentemente eu farei a leitura de mundo, que é tão necessária para todos nós. Não falo somente nós do ramo da educação. Todos nós, enquanto seres ativos, enquanto cidadão brasileiro, e não somente brasileiro, né? Se estamos inseridos neste mundo, a leitura é uma ferramenta indispensável. E essencialmente sobre o fundamental papel da mãe nas suas variadas e múltiplas funções. As mães, elas têm uma certa facilidade a mais de estar bem mais perto e acompanhar de perto o processo evolutivo de aprendizagem do aluno, do seu filho, né, no caso. Então a mãe, quando ela tem esse bom gosto pela leitura e ela consegue transferir esse gosto para a criança, é claro que ali ela terá a chance de ter um grande leitor. Então eu aproveito, professor, e peço licença
para parabenizar a todas as mulheres. Como nós, mulheres e mães, temos alcançado assim um espaço que é nosso de direito na sociedade. E como que, enquanto mãe, enquanto professora, enquanto educadora, enquanto profissionais, porque a mulher ela consegue exercer tantos papéis ao mesmo tempo, ela consegue ser dona de casa, ela consegue ser empresária, consegue ser professora, ela consegue ser, independente da profissão, cumprir muito perfeitamente o papel de mãe. Então, assim, somos honradas, é um dia mais que merecido. Eu quero parabenizar a todas as mulheres, nós mulheres, e nós mulheres somos sim aquelas que têm em mãos a chance de promover em nossos filhos excelentes leitores. Eu não falo leitores de futuro, falo de leitores de presente. Tem que acontecer agora, né? Porque o processo é o hoje. Precisa ser hoje. É o agora. É. Desperte no seu filho. Tire um tempo para ler com ele. Comece a ler, induza ali a curiosidade. E a partir dali, deixe que ele leia. Que ele leia imagens, se ele ainda não é alfabetizado, mas que ele tenha interesse e essa prática seja contínua. De ler, de ler, de ler. Se ele não gosta daquele livro, não force, tente outro que ele goste. Mas tente resgatar na criança o hábito da leitura. Porque isso não nasce com ele. Isso não nasce com a pessoa. Isso aí é um processo que é construído. Então o papel da mãe aí é indispensável, já que estamos falando da mulher, o papel da mãe é indispensável nesse processo de aquisição pelo hábito da leitura. Porque em conjunto com o professor, nós teremos ali um excelente leitor. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do nosso programa, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações literárias e muito obrigado.